Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Geração G4 e nessa sequência aqui nós estamos gravando diretamente do Clara Resort aqui em Biúna, onde está acontecendo a 7ª edição do G4 Class, que é o encontro onde a gente reúne todos os membros do G4 Clube e a gente teve essa oportunidade então de estar aqui com membros de regiões remotas, né, para poder gravar esse episódio aqui super especial. Eu sou Tony Celestino, fundador do G4, cofundador do G4 e sou hoje CEO das comunidades do G4, o G4 Clube e o G4 Scale. E eu trouxe aqui um membro que acho que é o membro mais recente assim do G4 Clube. Ela está gravando um podcast. Normalmente a gente grava com os membros que já têm um certo tempo de estrada aí no clube, só que ele foi uma oportunidade especial porque ele veio um pouquinho de longe, né? Veio de lá de cima, de Boston, para estar aqui gravando com a gente. Thiago Prado, obrigado aí por aceitar o convite, pela presença aqui nesse nosso bate-papo. O Thiago, ele foi um membro, você tá o quê? 2 meses? Da classe 46, né? Já tem um tempinho. Não, aluno sim. Sim. Aluno você foi da turma 46, já tem um tempo que é nosso aluno, mas entrou no clube tem 2 meses. 2 meses, né? Isso. Mas como ele vive em Boston, foi o primeiro membro também, né, internacional do G4 Clube, e como ele mora um pouco longe, estava aqui nessa oportunidade junto com a gente convidou ele para vir aqui gravar esse bate-papo. O Thiago, ele é CEO, fundador e CEO da BRZ, ele vai explicar já o que é que faz a BRZ lá em Boston, e vai trazer aqui um bate-papo muito legal, falar sobre insights de como você pode eventualmente internacionalizar seu negócio, qual que é a dificuldade de empreender, né, lá nos Estados Unidos, sendo latino, né, sendo brasileiro, e bater um papo super legal aqui de como que é as diferenças, digamos assim, de gestão de um negócio, inclusive que o negócio ele tem uma operação dupla, né? Tem uma operação nos Estados Unidos, né? E no México Brasil. também. E agora eu tô sabendo que é tripla, então, e no México também. Sim. Então, Thiago, obrigado aí por aceitar o convite. Bom, obrigado junto aí. Se apresenta um aqui. pouquinho aí pro pessoal, fala quem você é, como que surgiu a ideia da BRZ, pra gente começar nosso papo. Para contar a história da BRZ, tem que contar rapidinho a história da minha vida, né? Como que a gente saiu do Brasil, porque não foi um projeto assim, vamos internacionalizar um projeto, não. Eu nasci em setembro, outubro, meu pai foi assassinado num assalto, ele era fazendeiro, minha mãe tinha 17 anos de idade, no interior de Goiás. Caramba. E minha mãe não tinha muito conhecimento, então a família do meu pai, por parte de pai, me ajudou muito, pegou tudo que podia pegar que não estava no nome do meu pai, inclusive um pedaço de terra que meu pai comprava na época de ele estava comprando os pedaços, né, de uma herança e faltava 10% para ele escriturar. Aí um tio meu colocou no nome dele. E aí a minha mãe ficou com o que sobrou no meu nome e o que sobrou ficou uma casa, foi a casa que eu cresci. E a gente foi para Goiânia, a casa muito velha, caindo nos pedaços, mas a minha mãe sempre trabalhou bastante, me ensinou a trabalhar desde criança, então cresci dentro de um restaurante com a minha mãe. Nunca passamos fome, nunca passamos dificuldade, mas a gente construiu do chão mesmo. E aí minha mãe construiu vários restaurantes em Goiânia, a gente pegou o visto, né? Minha mãe pegou o visto e falou, não quero essa situação aqui no Brasil, em 1999, vou te levar pra Disney. Fui conhecer a Disney depois de adulto. Passando só pela Disney, fui parar em Boston. E chegando em Boston, aquela cultura bem diferente, aquele Então quantos frio, anos você foi parar lá em Boston? 14. Com 14 anos você estava em Boston. 14 anos eu fui para Boston. E aí, vida de imigrante, aprendizado fenomenal, porque na vida de imigrante eu peguei o que eu já tinha desde criança e levei para lá, né? Que eu falo muito isso, integração. A gente pega o que tem de melhor no Brasil e se integra nos Estados Unidos e vice-versa. É o motivo de eu estar aqui no G4 hoje. A gente pega o que tem de melhor lá e integra aqui de volta no Brasil. Entendi. O mundo hoje ele é transnacional, eu explico mais sobre isso depois. E aí, nessa experiência de criança, eu aprendi tudo o que eu não queria fazer. Trabalhei em outros restaurantes, posto de gasolina, trabalho mesmo de imigrante, braçal. Parei de estudar na 7ª série, voltei a estudar quando me legalizei através da minha mãe, se tornei cidadão americano. Falei, tem mais pra vida do que simplesmente isso, não é possível que a vida era somente isso. Pensei, vou entrar no exército. O exército era a melhor ideia, porque eu não sabia como que estudava o exército americano. Só porque eu não tinha terminado o 2º grau, então como que eu entrava no exército? E a minha sorte foi que o sargento do exército que estava me recrutando ia me mandar para uma base em Vermont, que é mais frio do que Boston. Então, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não vou de jeito nenhum. Eu não gosto do frio. Vermont tem estação de esqui lá, né? Tem, exato. várias, lindas. E aí foi quando um fundo de investimento que o gestor dele, um dos sócios, minha mãe limpava a casa desse cara, o Chuck, que hoje é como um pai para mim, ele é a pessoa que me transformou na vida.
Ele chegou e falou pra mim, Thiago, você é muito inteligente, cara, eu vou pagar pra você estudar, não vai pro exército. Eu falei, irmão, não vou aceitar, desculpa, cara, não posso aceitar. Ninguém nunca me deu nada, nunca ganhei nada na vida, nem da minha mãe, a não ser taca. E você tinha o quê, 17? 18. 18. Ele falou, ego e orgulho mata o homem. Seja humilde, você é muito inteligente, eu vou pagar pra você fazer uma matéria na Harvard agora no verão de College Álgebra 2, vai lá e faz. Que legal. Aí eu fui. E o Chuck é formado do MIT e da Cornell. Então, se tem um cara inteligente daquele nível falando que você é inteligente, talvez ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Eu não sou... Comecei a pensar, talvez eu não sou tão burro assim. E fui, cara. E foi uma experiência magnífica, porque nessa matéria só tinha professores de escolas públicas e privadas aprendendo como ser o melhor professor. Igual a gente faz aqui no G4, né? Como que a gente se torna o melhor gestor, aprendendo com outros gestores. E lá eu tive essa experiência que transformou a minha vida. E essa experiência me fez voltar pro Chuck. Ele falou, cara, você mandou muito bem, vai pro Community College. Lembra do Good Will Hunting? Sim. O Good Will Hunting, eu estudei lá no Bunker Hill Community College. O filme, né? Eu estudei naquela escola ali, onde que acontece. E aí eu fiz 6 matérias no primeiro semestre, mandei muito bem, o Chuck voltou e falou, Thiago, para de trabalhar, eu te dou $400 por semana pra você estudar. Falei, não, cara. Esse cara era um sargento do exército? Não, esse é o cara que a minha mãe trabalhava pra ele, um hedge fund manager. Do fundo. Do GMO, Tá, isso. É meu pai hoje. Entendi. E aí o Chuck, eu falei, cara, como que eu vou te pagar um dia? Ele falou, um dia você vai encontrar um Thiago lá fora e você vai fazer a mesma coisa. E aí agora eu tinha todo o tempo do mundo, 6 matérias, normal era 4. E eu comecei a ajudar as pessoas. E aí que vem o insight principal. Independente de onde você vive, quando você vive pros outros, o seu dá certo. Legal. Eu comecei a ajudar as pessoas, eu comecei a fazer aquele trabalho, percebi que a galera não conseguia estudar matemática, eu criei o primeiro clube de matemática dessa universidade, que tem mais de 100 anos. E aí a presidente da universidade viu aquilo e falou, a gente tem um cargo que chama Student Trustee, na parte de reitor. Eu quero que você se candidata. Fui eleito. Que legal. Aí foi onde que surgiu a minha primeira interação com o que eu faço hoje, seguros. E é incrível que quando a pessoa vê o sucesso, ela fala, não, cara, deu certo. Ele não sabe que é a trajetória. E aí, uma amiga minha foi atropelada na bicicleta e o seguro cobriu 60% do acidente dela, 40% ela tinha que pagar do bolso. Sim. E aí, quando eu fui olhar essa situação, não tinha preventive care. O que significa? A mulher não podia também fazer os testes, né, preventivos. Sim. Falei, como que a gente paga um seguro que não funciona? E eu comecei a escrever pro governador e o pessoal da universidade falou, esquece, veio várias pessoas atrás de vocês, nunca vai dar certo. Mas ganhei por ser chato, persistente e tá no momento certo. O governador precisava de ser reeleito, ele colocou um comitê para reformar o plano de saúde das escolas públicas do estado. Eu fui um de 2 alunos. Só que eles não imaginaram o caos que eu ia criar, porque eles colocaram lá e falaram, vai entrar ali, não vai falar nada. E lá dentro eu tive essa experiência com seguros e entendi a importância de seguros na vida das pessoas. Lá dentro de do comitê da universidade. Você estava no comitê da universidade? O comitê do estado, do governador do estado de Massachusetts, Deval Patrick. E eu sentei com um cara que implementou Obamacare, Dean da Health and Policy da Harvard, as cabeças do estado mesmo. E a gente conseguiu chegar, e através do meu trabalho, eu fiz uma enquete, fui em todas as universidades do estado, trabalho meio de formiguinha, fiz uma enquete com todos os alunos perguntando, você tá disposto a pagar mais por mais cobertura? Adivinha quem falou não? Ninguém. Era no-brainer. E consegui provar para o comitê que os alunos estavam dispostos. Mas isso você ainda não tinha o negócio? Não, isso é na universidade. E lá, aí onde que entra a situação toda, Tony, você vira e fala, cara, não quero mexer com seguro nunca na minha vida, nem com política, isso é uma merda. Você falou isso? Pensei. Não funciona. Conseguimos reformar o plano de saúde. O governador me colocou na capa de todos os jornais numa sexta-feira, história de imigrante de sucesso, que faz bem para o estado, história de latino para ele conseguir votos latinos. Eu usei o governador para entrar nas melhores universidades do país. Fui aceito na Columbia University em Nova York, fui aceito na Tufts, fui aceito em várias universidades. E o Chuck, meu padrinho como sempre, me ensinou a como negociar uma universidade nos Estados Unidos, porque é um negócio. Sim. Os caras te querem, você tem que te pagar pra estar lá. Mas tem as manhas, igual o Alfredo fala, não é simplesmente você vai lá e paga. E aí eu fui pra Tufts University. Na Tufts eu fui trabalhar no Wall Street, vim pra São Paulo, trabalhei no Morgan Stanley,
voltei e fui trabalhar no fundo de investimento do MIT. E no fundo de investimento do MIT, eu fui enviado para Omaha. Em Omaha foi quando caiu a ficha. Eu tive aquele aha moment em Omaha. Todos os gestores de hedging dos Estados Unidos que estavam ali tinham um produto de seguro. Certo. Era seguro de geladeira, seguro de casa, seguro de celular, seguro de cachorro, resseguro do seguro, que é de catástrofe. E eu fiquei olhando aquilo, cara, eu voltei e falei, meu, tem que inventar alguma coisa. A gente é novo, né? Então a gente é bobo, às vezes você acha que tudo é possível. Eu voltei e comecei a analisar as dificuldades do mercado dentro do mercado latino. Sim. Porque eu percebi que ser latino nos Estados Unidos não era a minha fraqueza, era meu superpoder. Era a minha vantagem competitiva, era o meu diferencial. Porque são 62 milhões de latinos nos Estados Unidos hoje, 3 trilhões de dólares de poder aquisitivo, com a média da idade de 29 anos. Se a gente fosse um país, era maior do que a Inglaterra, cara. Caramba. Nos próximos 10 anos, esse poder aquisitivo vai ir de 3 para 9 trilhões de dólares. E aí, lembra que eu te falei da conexão? Sim. Se você quer ser um executivo bem-sucedido nas Américas, você vai ter que falar inglês, espanhol e português. Sem dúvida. Não tem como correr disso. Sem dúvida. Na Inglaterra, você fala inglês, francês e alemão, a linguagem da UN. Sim. Essa é o que eu vejo. E aí, nessa pegada, eu voltei e criei o plano funerário, o primeiro plano funerário que existe para brasileiro hoje lá fora. Se você colocar repatriação funerária no Google, a primeira empresa que aparece é a nossa. A Padref está sempre ranqueada depois dos Eds. E dentro do plano funerário, eu comecei a escutar reclamação de atendimento na indústria de seguros. E aqui no Brasil... Então ainda não era um seguro, era um plano funerário. Isso, era um plano funerário específico. Tá. Padref, Paz Divina Repatriação A Funerária. repatriação. Isso. E olha a coincidência. Minha mãe contei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô pensando nisso aqui. Eu falei, você sabia que a tia Helena e o meu primo Delei, lá em Goiânia, dono da Paz Universal, que é o maior grupo funerário do estado de Goiás? Eu não cresci aqui. Você não sabia? Não tinha nem noção que eu tinha um primo que chamava Delei, primo da minha mãe. Eu falei, vou ligar pra ele. Ele falou, não, vou chamar ele lá. E aí os irmãos deles mais novos, a gente saía, eu já conhecia, mas os mais velhos, que a diferença de idade às vezes chega a ser 10 anos, eu não tinha tanto contato. Liguei, cara, sensacional, me atendeu, falou, pô, tô voltando de uma conferência no Sul sobre repatriação funerária, de onde você tirou essa ideia? Eu falei, o povo vive viajando. Se eu morro lá fora, minha mãe me mata. Dá trabalho, cara. Se você morre lá fora, você mata sua mãe, né? Não, minha mãe me mata de novo. De novo. Porque é caro pra fazer. É bem caro. E o brasileiro, ele não tem cultura de comprar seguro de viagem. Sim. O europeu ele tem essa cultura, o americano também não tem. Então é complexo isso, não é só a mala. Entendi. Porque a partir do momento que você vem a óbito, lá fora, tem vários brasileiros que morrem em Orlando todos os anos. Mas aí com esse business, então, já que não existia essa cultura, você conseguiu criar esse business? Você conseguiu fazer... Aí é onde que a gente aprende, né? Foi a falência, quebrei. Já tava imaginando. Quebrei. Ou deu um baita pulo do gato ou não deu certo. Vendi as terras que meu pai me deu, botei o dinheiro tudo, pedi demissão, tem meu INSS que é o 401k, torrei aquilo também, a metade daquilo. E bobão, não fiz MVP, lancei coisa tudo bonita, perfeita. Fui tentar vender um plano funerário para o imigrante. E aí a necessidade existe até hoje. Hoje mesmo eu recebi, hoje é dia... 17, a gente está aqui, eu recebi uma ligação de um pai que o filho acordou sem vida em Boston, desesperado, porque alguém passou meu celular, entendeu? Então, hoje a gente está conversando, se a gente tem 4 milhões de brasileiros no mundo, Japão, Europa e nos Estados Unidos, e 1% da população vem a óbito, você tem o quê? Você tem facilmente aí, entendeu? 40 mil óbitos, dividido por 365 dias, cara, você tem fácil aí 200 óbitos por dia. Então, é um problema. Sim. Só que quando o cara vai para a Europa, eu passo bastante tempo na Grécia, em Portugal, então eu converso com o pessoal mesmo do dia a dia para me entender o raciocínio. Eles falam, cara, não é problema meu. Eu já mando dinheiro para casa todo dia e eu não sabia disso quando eu lancei. Entendi. Então eu torrei o dinheiro para adquirir cliente de uma forma tradicional. Não foi de funil, não entendia funil, não tinha conhecimento de nada disso naquela época. Sim. E aí eu queimei minha herança. Nossa. Com quantos anos? Tava com 28 para 29. E aí tinha um empresário de BH, onde que existe a oportunidade do brasileiro buscar oportunidades lá fora. Porque se o cara quer dolarizar hoje, tem muita oportunidade lá fora. Tem. Muita.
E eu sou um exemplo disso. Então tinha um empresário de Belo Horizonte, da indústria de peças, de autopeças, fabricador de peça para Fiat. O cara sempre queria investir em algo que eu fizesse. Falou, cara, o que você fizer eu tô dentro. Eu já estava quebrado, todo lascado. Falei, ou eu volto pro MBA agora e conto uma história, né? E volto pro banco com o rabo no meio das pernas, ou eu ligo pra esse cara e aceito a oferta dele. Só que o cara tinha uma personalidade meio difícil, mas no desespero você vai. E aí eu falei, preciso de 200 pau para lançar uma corretora de seguros, a gente vai dominar o mercado e vai ser assim. Sem um plano de negócio, sem uma apresentação institucional. Meio que no desespero mesmo. No desespero mesmo, o cara, pum, botou 200 pau na conta. Aí agora eu tinha que estruturar um negócio, planejamento, e o cara que ia me dar acesso ao mercado, o nome do cara é Ricardo, é um daqueles brasileiros pilantra. De Miami, que lá tem muito disso. Tá. Malandrão. Então já fica um insight aí, cuidado com quem você faz negócio lá. Se o cara chega de Rolex, dirigindo um Bentley, e aí o freio do carro do cara tá arranhando, eu que venho da indústria financeira, a gente não respeita muito. Se o cara tá com terno listrado, cabelo lambido pra trás, dirigindo um Bentley, você pode checar a vida do cara que tem alguma coisa de errado. Esse é o insight. Porque o cara que, tipo, tem mesmo, ele anda de Toyota Camry de chinela lá. Eu entendi. Você nunca imagina. E aí eu fui fazer o underwriting do cara. Underwriting, tipo, olhar debaixo do capô mesmo, saber qual que era a história da vida do cara antes de formar a parte societária. Descobri que a casa não era do cara. A casa do cara tava indo pra foreclosure, tava indo pra leilão. O carro do cara tava atrasado, por isso que o freio tava arranhando. Nossa. E o Rolex era falso. Nossa. E você quase fez sociedade com esse cara? Quase. E aí agora eu tinha 200 pau. Construção já tinha começado. Eu não tinha do escritório, da físico, e eu não tinha representação de empresa nenhuma de seguro, porque o cara era uma fraude. Entendi. E você estava contando com ele para trazer as empresas de seguro para você ser uma corretora, é isso? Porque a maior barreira de entrada que existe nos Estados Unidos. Você tem que ter experiência para você representar empresas de seguros. Entendi. O que vem primeiro? A galinha ou o ovo? Se eu não tenho empresa, como que eu tenho experiência? Se eu não tenho experiência, como que eu tenho empresa? Então, não tem como. E aí, agora, com o dinheiro, com a estrutura em construção, eu e meu sócio Rodolfo, pirando. Eu falei, cara, vou negociar com mais 2. Cheguei pro cara, fiz uma oferta para ele. Você tem 25 anos de experiência, você me ajuda a ser seu concorrente? Literalmente. E aí? O cara topou, cara. Ele amou a ideia. Por uma sociedade. Isso, a energia falou, olha, eu vou transferir minha experiência para você, porque o que eu aprendi na indústria financeira? Você não precisa de muita coisa. Você precisa de dinheiro, knowledge e a ideia. O resto você estrutura e faz. E foi o que eu fiz. Eu tinha a ideia, consegui o capital, eu busquei a experiência, botei os 3 juntos e lancei a BRZ Seguros para latino nos Estados Unidos. Que ano foi isso? 2017. 2017. Aí você abriu o primeiro escritório da BRZ lá em Boston mesmo? Lá em Boston mesmo, Framingham. Tá. Você sabia que tem 3 membros do clube que passam em Framingham, né? Não. O Vini de la Torre, o Chad e eu. É verdade, a história do Chad é lá também, né? Todos os 3, enfim. Acho que Mas é pertinho de Boston. Pertinho de Boston. Sim. É a capital do brasileiro fora do Brasil. Tem mais brasileiro do que gente. Eu brinco que a gente é igual barata. Você vê um lá, tem uma infestação. Vem vários, entendi. Então, beleza. E aí, então, em 2017, você abre a BRZ, depois de ter quase falido, né? Foi quebrado mesmo. Gastei o que eu tinha de ação. Aí teve um anjo, investidor. Isso. Esse cara virou sócio? Virou sócio. É sócio até hoje? Não. Aí que vem a melhor parte. Os outros insights. Aí os caras entraram. Um tinha 25 anos de experiência de seguro. Bem tradicional. Sim. Cara magnífico, um coração gigante. E o outro, torneiro. Bruto, igual casca de aroeira. Grosso. O cara é tenso. E aí o cara começou a querer dar pitaco na operação, de como que tocava. E assim, fabricar é uma coisa, serviço é outra. Total. Você não trata as pessoas do mesmo jeito, cultura. E aí começou aquela bateção de cabeça. Choque de cultura. Completamente. O de seguro virou e falou assim, em 6 meses vocês vão à falência. Por quê? Porque você tá focando em brasileiro, o brasileiro não presta. Você vender para brasileiro é burrice. Vender para hispano é burrice, tem que vender para americano. E eu, como falo inglês muito bem,
faz muito sentido, sabe? Porque é outro modelo de negócio. Se você vai vender para classe alta, você vai vender para classe média baixa, é 2 modelos de negócio completamente diferentes. Sim. É uma equipe diferente, é uma estrutura Mas diferente. a sua tese desde o começo era vender para brasileiro, para latino? Para brasileiro. Do que vale a minha educação e meu conhecimento se eu não ajudo o meu público a crescer nos Estados Unidos? Do que vale todo o conhecimento que a gente tem se a gente não empodera eles a proteger o patrimônio que eles conseguiram. Então, a nossa filosofia é a gente vai te ajudar a atingir o sonho americano e protegê-lo. E ninguém faz isso lá. A gente foi o primeiro a fazer esse tipo de trabalho. Entendi. E aí começou os caras bater de frente, e acho que isso acontece em qualquer lugar do mundo, principalmente quando você tem tradicional, e, né, o cara que, eu tenho conhecimento disso há 27 anos, eu sei fazer, isso aí que eu tô fazendo. Eu falei, eu já tô quase do seu tamanho em um ano. Não tem como. Você tinha experiência, mas a minha experiência é diferente, a distribuição. Eu aprendi o que deu errado no plano funerário e trouxe pra cá agora. E aí o torneiro, desorientado. O cara, pai, agressivo, entendeu? Criando atrito dentro do grupo societário. E chegou um ponto, cara, que eu falei assim, cara, isso não é pra mim, não dá. Quase que eu fui à falência pela segunda vez. Falei, vou embora, não quero isso pra mim. E aí, eu já tinha um plano de saída, já tinha a minha próxima etapa. Só que nessa brincadeira a gente fez uma oferta pra ele, uma oferta bem... razoável? Bem razoável, não muito boa mesmo. E ele aceitou. E ele aceitou e o outro aceitou também. O de seguro tradicional também. A gente ofereceu 3 vezes, que pro mercado lá é a mais do que estava oferecendo, os caras aceitaram. Aí veio o próximo problema. E por que a gente fez essa oferta? Cara, o cara fez uma coisa com a nossa equipe durante o Covid, porque seguro nos Estados Unidos não tem... então isso é recente. Seguro nos Estados Unidos não tem volatilidade. Não tem recessão. É supermercado, utilidades e seguro. Volatilidade é mínimo. Entendi. É obrigatório. Você tem que comer, você tem que pagar a conta de água e luz, você tem que ter seguro. É lindo. Todo mundo lá tem seguro. É obrigatório. E aí na recessão, ou no começo do Covid, o cara pegou uma gerente, uma pessoa magnífica, a Natália, e fez ela demitir o pessoal tudo no começo da pandemia. E depois que ela demitiu o pessoal, o que ele fez? Demitiu ela. Mentira. Te falando. Nossa. Mas ele não era pra ser o gestor lá, ou era? Mas naquele momento, você lembra que eu já estava pronto para vender? Eu já estava cansado de confusão. Entendi. Eu não aguentava mais. Eu falei, cara, você sabe fazer bem feito? Pega e toque então. Eu já ia pro próximo. E aí ele fez isso? Fez isso no começo da pandemia. E o pior, quando você é regional, isso é muito ruim. Muito ruim. Mas o bom que foi quando ele fez isso, ele mostrou pro quadro societário, realmente, o perfil que ele era. Não encaixava com a cultura da empresa. Entendi. Aí a gente fez a oferta, eles venderam, muito amigável, estruturamos a compra, e aí vem a próxima parte. Nós não tinha dinheiro pra comprar os caras, velho. Fiz a oferta. Não tinha dinheiro pra comprar Na a saída época, deles. Não tinha dinheiro pra comprar a saída deles. Ah. Aí eu fui pro Chuck, pedi dinheiro emprestado pro meu sogro, e no meio daquela confusão de Covid, os caras não sabiam o que acontecia. Eles falaram, cara, tá travado aqui, eu tô comprando agora, não consigo. E aí a gente pegou o que tinha de lote, casa, carro, e que tinha, colocou no negócio, os caras aceitaram e eles pegaram. Entendi. E aí a gente pegou a empresa. Que a gente pegou a empresa e tomou o controle. Você e Rodolfo. Eu e Rodolfo, e o Ocimar. Aí qual que é o insight disso aqui? Dinheiro por dinheiro é a pior coisa que existe. Dinheiro ele tem que vir com cérebro. Ele tem que vir com inteligência. Ele tem que agregar valor pro fundador. Você está falando do caso do dinheiro que você pegou desse De anjo, investidor, de VC, desse anjo, tomar de cuidado família. com esse tipo de... Porque muitas vezes a pessoa tá no startup, ele tá naquele desespero para pegar Isso. dinheiro, Tony. Só que ele esquece da qualidade do dinheiro. Ele aceita qualquer coisa, Ele né? aceita qualquer coisa. Perfeito. Eu aprendi através dessa experiência, cara, desculpa o vocabulário, mas investidor errado é igual herpes. Você não fica livre da praga. Eu tive a sorte de ficar livre, entendeu? De conseguir se livrar, né? Ou senão... Foi sorte, você estava disposto a até acabar com o negócio. Não, né? eu já estava com... Eu continuo como sócio disso aqui, sou advisor, mas tô indo pro próximo. E nessa compra eu tive a oportunidade de fazer o que eu amo. Eu tive a oportunidade de ser o que eu sou e de realmente desenvolver a equipe. E a empresa foi de 5 milhões para 10 milhões em um ano, para 15, para 20. E agora a gente cresce 2 ao mês.
Legal. E em breve a gente vai estar crescendo 5 ao mês. Mas isso jamais... Isso é o quê? Faturamento? Faturamento. Em dólar? Legal. Em breve a gente vai estar fazendo no nível nacional. Mas aí que tá, um investidor errado... Hoje vocês atuam só na região lá, Boston? 5 estados. 5 estados, tá. Então, e hoje a gente é um modelo nacional. Eu fui eleito o primeiro brasileiro na SUSEP dos Estados Unidos. Então hoje eu estou no regulador do estado de Massachusetts, porque lá é de nível estadual, no sindicato de corretores e no nível nacional dou palestra, explicando, né, sobre o caso de sucesso e a importância de diversidade, igualdade e inclusão social na indústria de seguros, que é algo que não existia. Entendi. E para o brasileiro que está aqui fora, nos Estados Unidos, tem muito empreendedor que poderia estar alinhado com o cara que tem capital e tem conhecimento aqui do Brasil. Sim. Tem muita oportunidade lá fora. Uhum. Só que, para quem acompanha a gente, acompanha esse podcast, eles só olham para a Flórida. Só olham para Flórida. Eles esquecem. E eu brinco que Flórida sobe de escadinha e desce de elevador. Vai embora. Por que isso? Porque o mercado é volátil, depende da economia externa. Da economia externa, né? Já quando você olha para Massachusetts, você tem universidade, biotecnologia, você tem biotecnologia, seguros, você tem hospitais, você tem o SaaS, que é tipo de B2B de tecnologia, está em Boston, Tech B2B está em Boston. Uhum. Então é muito estável. Sim. Muito estável. Não tem essa volatilidade. Então, para quem acompanha a gente, é uma oportunidade imensa que existe hoje da gente fazer esse trabalho. Eu converso muito com o embaixador Benedito, um grande amigo meu, tá indo agora para a África do Sul, sobre a gente construir essa ponte entre São Paulo e Boston, porque não existe de empreendedorismo. Tem essa carência, essa lacuna. E todos os anos, a quantidade de profissionais que saem daquelas universidades, que às vezes ficam nos Estados Unidos, poderiam voltar para cá também, porque tem oportunidades muito boas aqui. Entendi. Legal, é interessante isso. E você acabou... Vamos falar um pouquinho do seu business, então, agora, Thiago. Você criou o negócio lá em Boston, né? Você tem a equipe lá, mas você também tem uma equipe aqui. Correto. De atendimento. Correto. E no México também. E no México também. Esse é o nosso diferencial. Quantas pessoas você tem na... A gente está no total de quase 100 pessoas agora. Quase 100 pessoas, tá. Bem dividido nesses três? Bem dividido nesses três. Aqui é a maior concentração no Brasil hoje. Tá. Uma concentração, a gente está rolando um piloto no México agora. Tá. E a gente está rodando também, a gente está rolando um piloto no México. E lá nos Estados Unidos a gente está com piloto em alguns estados. Certo. E como que é fazer essa gestão, né, nesses três locais diferentes, questão de cultura, de ter esse alinhamento, de estar todo mundo, né, com o olho nas métricas, no mesmo objetivo? O que vocês fazem para conseguir manter isso? E me dá um contexto. Você contou essa história aí, que desfez essa sociedade, arrumou a casa, de lá para cá, o que é que mudou? Melhorou? Melhorou bastante. Então, acho que o importante é você saber... Você já tinha essas operações fora dos Estados Unidos naquela época? Não tinha. Montou depois. Tinha. Tá. Eu tinha ideia de fazer, mas não conseguia devido ao quadro societário. Certo. Depois do quadro societário ter evoluído, né, da gente poder ter controle da empresa sem... sócios que não estavam alinhados com a visão. E não tem nada de errado, é a visão. Tipo, são pessoas queridas, mas visão completamente desalinhadas. Sim. O que eu descobri? Eu descobri que, a gente tinha uma oportunidade imensa na mão. Lembra que eu te falei que são 62 milhões de latinos? Sim. 74% deles preferem ser bilíngue. Todo mundo ama a Anitta, Jennifer Lopez, Shakira, burrito. Até em São Paulo tá cheio de burrito agora, tacos para todo lado. O mercado, ele se juntou, né? Ele se uniu, ele criou uma fusion, uma fusão que é fora da casa. E o mundo não tá percebendo como que a gente tá muito mais conectado do que antes. E às vezes a gente olha isso como uma coisa negativa. Eu sempre vi isso com um viés positivo. E aí veio essa oportunidade de criar essa infraestrutura fora do país. Essa infraestrutura fora do país, a gente rodou o MVP. Foi um piloto. Piloto de 1, foi para 3, 5. E aí eu particularmente, na liderança,
tinha uma convicção muito grande, mas foi muito complexo e queimamos muito dinheiro testando. Sim. Porque essa pergunta que você fez é tudo. Como que você cria essa cultura? Em um produto tão complexo, que ninguém tem experiência nisso aqui no Brasil, para você capacitar essa pessoa em uma segunda língua para dar um atendimento excepcional para uma outra pessoa que é leiga nesse produto lá Sim. fora. Aham. Então, por 2 anos e meio, não contei para ninguém que isso existia. A gente trabalhava dia e noite em cima disso. Criamos a nossa própria universidade interna. Que legal. Contratava, treinava, mandava embora. Contratava, treinava, ficava. Contratava, treinava, mandava embora. Então, tipo, se a gente foi testando, falou, ok, qual que é o perfil, qual que é a personalidade, qual que é a característica, né? Quais que são os fatores humanos, porque não é só intelectual. A gente tem pessoa que fala inglês, espanhol e português, Sim. mas que não tem aptitude para fazer o serviço. Aham. Então, eu comecei a olhar e falei, ok, aptitude, quais que são as características que essa pessoa tem que ter? E aí eu fui desenvolvendo essa metodologia para filtrar esse perfil de pessoa. Aham. Só que foi tão orgânico e tão interessante que um dia caiu a ficha para mim quando eu estava conversando com a minha redatora, que é de Brasília. Sim. Falei, Lu, cara, você vai amar conhecer a galera de BH. Vocês têm tanta coisa em comum. É até mágico. Como que é coincidência, né? Ela falou, Thiago, não é coincidência. É você. Porque até então eu era diretor de RH, era CEO, CFO, CMO, tava tocando o negócio todo. E aí caiu a ficha e falei, caramba, cara, sou eu. Eu voltei lá na época do restaurante da minha mãe, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha avó contratava cozinheira. E aí eles me davam um papelzinho pra mim descer na Avenida Goiás com a Anhanguera, tinha uma casinha azul que eu botava lá, precisa-se de cozinheiro, 5 horas da tarde. Mas era horrível, por quê? Se eu botasse aquele anúncio ali, chegava umas 30 mulheres pra minha mãe e minha avó entrevistar. Quem disse que eu ia embora jogar bola? Aí eu aprendi que a minha avó olhava certas características. Os dedos, as unhas limpas, a boca que não era roxa de fumar, os dentes, a forma que a pessoa se vestia. E aí eu, já com 8 anos de idade, aquela toquinho ali, pegava aquele papelzinho e chegava, tia, você tá procurando emprego? Minha mãe tá contratando. E aí eu, sério, eu falei, aqui o anúncio aqui, fica ali que eu vou... Ela pediu pra me levar mais 4 pessoas. Aí eu ficava procurando e levava 5. E aí, só que essas coisas você não conecta muito até certa fase da sua vida. Você fala, caramba, cara, aquela experiência de criança me desenvolveu uma habilidade de ler pessoas. De ler como que as pessoas reagem na minha presença, quando a gente está almoçando, quando está interagindo. Então, essa cultura inicial foi desenvolvendo esses profissionais que se encaixavam comigo. Entendi. E aí eles hoje automaticamente trazem profissionais que se encaixam com eles, que é uma replicação do que eu acredito. Mas aí você trouxe, então, foi um head para a operação do México, um head para a operação do Brasil? Como que é isso? Rodolfo está aqui hoje no Brasil. Seu sócio toca aqui no Brasil. Isso. A gente tem um outro no México. Tá. E a gente tem através diretor... deles, então, que você replica. Isso, a gente tem diretor de RH, a gente, tipo, CMO, tem toda a infraestrutura que nenhum corretor de seguros hoje nos Estados Unidos tem. Interessante. Então, o que a gente é? A gente é uma distribuidora de seguros que usa tecnologia e centros de atendimentos dedicados para facilitar a contratação de seguros de clientes bilíngues nos Estados Unidos. Entendi. Eu não gosto de seguro. Lembra que eu brinquei mais cedo? Você falou. Eu odeio seguro. Agora, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó é atendimento. Eu amo uma experiência positiva. Você não gosta? Quando você chega no ambiente, você fala assim, uau. E seguro, por ser obrigatório, as pessoas não estão preocupadas com aquela experiência mágica. E acho que em qualquer indústria, o insight que tem aqui, você chega num lugar, quando você é bem tratado, você tem uma experiência positiva, pode ser um boteco da esquina. Se você tem aquela experiência positiva, você volta. Porque é a experiência que faz você realmente contratar o produto, o serviço. E o mundo hoje, para mim, na minha opinião de tecnologia, a gente esquece que no mundo de tecnologia, ele facilita as pessoas a prestarem um serviço de qualidade. Eles não repõem as pessoas.
Muita gente está pensando que vai ter uma bala de prata que vai resolver tudo na indústria de educação. Sim. Não existe. São seres humanos. Não adianta, você pode criar a melhor classe e colocar só na internet. Não tem um ser humano por detrás. No seguro, na XP, no financeiro. Olha a plataforma maravilhosa que eles criaram para quê? Empoderar o planejador financeiro. Exato, o agente. O agente. E aí o BTG aprendeu e falou, peraí, vou fazer também. E eu acho que essa é a essência. Então você tem essa, acho que no último podcast com o Sérgio, ele falando aqui, a gente cria e depois vão vir outros, vão tentar copiar. Isso já está acontecendo já. Então a gente é um modelo de negócio testado, que funciona. E a maior dificuldade... Então, você considera que vocês viraram a referência... Nacional. De seguro para estrangeiro, para latinos, bilíngues? Para a indústria. Entendi. Para a indústria. Porque o que acontece? A indústria, ela terceiriza o atendimento. Vocês fizeram atendimento próprio. Você vai terceirizar uma coisa tão importante. Que é core, né? Que é core. Não existe isso. Legal. É caro? A margem é um pouco menor? Sim. Mas a ancoragem, a retenção, o churn seu é muito menor. Porque agora você está replicando uma experiência através de todas as linhas de produtos. Então, é uma questão que muito empreendedor tem que fazer. Falar, ok, eu tenho uma visão de 10 anos, eu tenho uma visão de 10 meses. Porque se eu soubesse que a gente vai à falência daqui 5 anos, então tem que fazer tudo para tirar uma maior quantidade de dinheiro daqui 10 meses. Né? Mas a partir do momento que você tem uma visão de 10 anos, você planeja para aqueles 10 anos e você executa dentro desses 10 anos o seu propósito. E aí vem as dificuldades internacionais, que é operar num país que eu saí daqui com 14 anos de idade, outro que eu não tenho conhecimento nenhum. Do México, você fala? Aí agora começa a vir, é onde que eu venho hoje estruturar o board com profissionais capacitados de cada área geográfica. Um conselho, você está estruturando um conselho. Isso, conselho. Você não tem um conselho hoje? Não tenho um conselho hoje. Mas está estruturando. A minha prioridade. Legal. Porque a gente é bootstrap. A gente foi para o mercado para levantar capital, descobriu que a gente não precisa. Lembra que eu te falei? O capital que você levantou foi aqueles 200 para começar, conseguiu comprar de volta e aí hoje não pegaram mais recurso fora? Nenhum. Tá. Zero. Então estão funcionando com fluxo de caixa interno da própria operação. Legal, isso. Bacana. E é lindo. Então, assim, a gente... E qual que é a visão dos próximos anos? Olha, a gente vai se tornar o primeiro unicórnio de imigrante brasileiro nos Estados Unidos. A gente vai ser uma empresa de 1 bi. Legal. E é simples, é 5 milhões de clientes. Entendi. São 5 milhões de policies. É simples, 5 milhões de clientes. É simples, a gente vai chegar lá. Eles compram todos os dias de alguém. Sim. Por que não do que dá a melhor experiência? Você falou que tem quantos lá? 50? 40? 62 milhões. 62 milhões. São é menos de 10%. 18% da população hoje dos Estados Unidos. Entendi. Não. Eu digo, os 5 milhões é menos do que 10% do... Sim. Só porque esses 5 milhões eles são quebrados em multipolicy também, Tony. Sim. Dentro dessa carteira você tem, por exemplo... Várias policy, como é que chama? Isso, multipolicy. Você tem um cara que tem o seguro comercial. Isso. Que ele tem a... Mas tem o pessoal, tem o de saúde, tem o do carro, tem o construtor, o cara tem a van, tem o de terceiros, o de trabalhista, moradia. Então, são 5 milhões de policies, não 5 milhões de pessoas. Não são 5 milhões de indivíduos, são 5 milhões de contratos. De contratos. Entendi. Então No meio do caminho, com certeza, a gente quase foi comprado já 2 vezes. Só que a gente é muito jovem para isso. Hoje a minha intenção é, se eu encontrasse o capital evergreen... É um mercado agressivo, né? É um mercado que tem muitos players grandes, né? Os caras são agressivos, né? Tony, hoje, ninguém é mais agressivo do que a gente na nossa região. A gente se tornou a maior plataforma de corretora de seguros no estado mais difícil. Massachusetts é o estado mais difícil para comercializar seguro nos Estados Unidos. É igual um ator ter sucesso em Nova York. If you make it there, you make it anywhere. Não, a gente literalmente, we make it there, you make it anywhere. Então, provavelmente a gente vai ser aproximado por um grupo, né?
no médio e longo prazo, que faz muito sentido para o grupo, o que a gente está desenvolvendo. Mas no curto prazo, o capital certo para expansão nacional simultânea faz muito sentido também. Mas eu volto de novo, a gente tem que ter as pessoas certas. Você já aprendeu o custo que é de ter dinheiro de alguém que não está alinhado, né? Correto. Então, De longo prazo. tá vacinado. Isso. Perfeito. E acho que para o empreendedor é isso. Por mais que, por exemplo, e aí várias pessoas falam, você não tem medo de um player grande de 20 pegar? Cara, market share sempre vai existir. Você vai ganhar market share, você vai perder market share. Foca no seu core. Esquece. Foca no que você tem controle. Foca na cultura, na qualidade. O melhor exemplo é as Zappos. Quanto tempo que a Amazon brigou para comprar as Zappos? Não sei. 5 anos. A Amazon chegou para as Zappos e falou assim, eu quero te comprar. A Zappos falou assim, para mim integrar a gente na Amazon, não vou não. A gente tá feliz aqui, tá bem. A Amazon falou assim, eu tenho todo o dinheiro do mundo, todo o recurso do mundo, eu vou te destruir. Boa sorte, vai lá. 5 anos, a Amazon tentando entrar na distribuição de sapato. 5 anos, o Zappos cresceu e a Amazon não ia em lugar nenhum. Por fim, a Amazon chegou falando, peraí. O que vocês estão fazendo de diferente? Vou fazer o seguinte, então, eu te compro, você fica independente, eu quero aprender com você. Eles compraram a Zappos é hoje independente, eles tocam sozinhos, e o Amazon aprendeu com eles a forma mais feliz de atender um cliente. É o Customer Experience lá. Customer Experience. E eu brinco muito que, tipo, a nossa meta é se tornar a Zappos de seguro nos Estados Unidos. Entendi. Tipo, a experiência mais feliz em contratação de um seguro tão chato. O seguro é chato. De um produto chato. De um produto chato, Legal. Essa é a visão. E dentro dessa oportunidade, hoje, tem oportunidade de volta para o Brasil. Dentro do clube. Acho que o clube é uma oportunidade sensacional. A gente aprende muito, né, com quem tem as manhas. Igual o Fredão fala. E tem um público muito diverso, né? Uma pluralidade de negócios, de regiões, de backgrounds. Para mim, que sair de longe vale a pena, entendeu? E me diz uma coisa, dessa sua trajetória aí, que já passou por várias coisas, qual que você considera que é o principal, um ou dois, principais insights que você teve nessa jornada? Acho que eu bati nessa tecla demais, mas vou repetir, porque minha avó fala, né, quando você repete, entra na cabeça, a véia tava certa. Cara, não aceita dinheiro de pessoa que não agrega nada a não ser dinheiro. Perfeito. O que significa isso? O investidor, institucional ou não institucional, ele tem que trazer conhecimento, networking, ele tem que trazer alguma coisa além do dinheiro. Dinheiro não é tudo. Perfeito. Vai te dar dor de cabeça. E número 2, você tá todos os dias entendendo que é o primeiro dia na empresa, igual o Bezos fala, vai dar errado. It's always day one. Always day one, não funciona. O que funcionava antes não funciona hoje, não vai funcionar amanhã, então a gente está sempre nesse processo de geração. Se reinventar. E número 3 é foco. Eu vejo muito empreendedor tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, falar, é verticalmente integrado, Todo negócio traz outras oportunidades, né? Você tem que focar, Se você não focar, você não fica bom naquilo, né? Não. E é engraçado que, lembra que eu te falei que a gente virou referência? A gente tem várias pessoas que vêm atrás hoje que quer copiar o que a gente está fazendo, só porque aí a pessoa faz, a gente brinca, né, que é Jack of all trades, master of none. Faz tudo ao mesmo tempo, mas não faz nada bem feito. Isso. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, poderia estar na energia solar, porque eu tenho carteira de clientes com casa. Cara, tem nada a ver com o meu negócio. Mas dá dinheiro, perfeito. Poderia estar no refinanciamento de casa, porque eu tenho os clientes na carteira. Não faz sentido. Eu poderia estar em contabilidade, porque todos os meus clientes de business precisam. Poderia estar em marketing, Não faz sentido. Sim. E acho que a essência para qualquer empreendedor é ser obcecado pela indústria dele. Perfeito. E se você quer aprender sobre uma indústria, saca essa. Tem uma coisa que chama relação com investidores. Eu tô em cabotagem, perfeito. Vai lá na login, coloca lá login relação com investidores. Pega a apresentação, a carta do cara e lê tudo que tem ali. Eu tô mexendo com roupa. Pega as maiores empresas listadas na Bolsa Brasileira de roupa, relações com investidores e lê tudo que tá ali. Cara, você fica inteligente rápido demais da conta. É assim que eu aprendo.
Dos Estados Unidos, a mesma coisa. Ah, estou em distribuição de peça. Ótimo. Quais que são os maiores distribuidores de peças dos Estados Unidos? Perfeito. LKQ e AutoZone. Relações com investidores. Pega o trem lá em inglês e lê. Lê tudo. Lá tem muita coisa, realmente. Inclusive, ia ser a minha pergunta agora, meio que a gente tá chegando aqui ao fim desse episódio, era exatamente, você é um cara inteligente, você é um cara estudioso, já deu uma dica aí fantástica, né, de ler essas cartas de relação com os investidores de algumas empresas do mercado que você está indo atuar. Além disso, o que mais que você dá de dica aqui pro nosso pessoal que está nos ouvindo, pode ser um livro, pode ser um blog, pode ser um Instagram que você curta, que você queira que o pessoal siga, o que é que você dá de dica aí pra gente? Olha, eu tenho um network fenomenal na parte acadêmica. Aham. Então, vem do mundo acadêmico, igual você falou, inteligente. Eu não sou inteligente, eu sou burro, mas eu sou aquele que eu tenho que estudar muito pra mim. Esforçado. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que ler 2 vezes mais, porque eu tenho deficiência de atenção. Então, literalmente, tem que ler 2 vezes. Então, às vezes, eu acabo lendo, tipo, né? Aham. Mas acho que o principal é desenvolver o hábito de leitura. Independente do que seja, pega o que você ama e vai ler. E faz ao contrário. Quando eu vim pro G4, muita gente falou, cara, você é louco, você tá indo pro negócio quando você tá aqui no fundo do quintal. Eu falei, eu tenho tudo aqui no fundo do quintal. Aham. Eu tô no fundo do quintal da Harvard. MIT, tem as classes. O Daniel Goleman tem um retiro que fica 1 hora de casa. É baratíssimo, inteligência emocional. Mas tem uma coisa, cultura é interessante. E aí, o que eu falo pra pessoa? Ela tem que buscar fora do que é cortadinho, aquele cookie cutter. Eu acho que o que você criou, Tony, com seus sócios é fenomenal pro cara que quer ser empreendedor. Porque é um suporte educacional que você pega tudo aquilo que se ensina lá fora e simplifica. Sim, é bem isso. Igual Paulo Vieira, outra coisa que eu posso dar. Não adianta você ser maravilhoso no seu empresarial, saber seus KPIs, seus negócios, tudo, mas ser emocional é uma bosta. E olha que eu não vou citar o nome de amigo empresário que eu tenho aqui, que eu falo, os funcionários dele é o maior inimigo do cara. Se eles puderem fazer para atrapalhar a vida deles, eles vão. Então, o maior insight é, cara, trabalha no seu emocional, cuida dele, cuida da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, porque se essas 3 coisas não estão alinhadas, você não vai ter sucesso, é fato. E lê. Ah, não consigo ler. Perfeito. Escuta. Pega um livro e escuta, entendeu? Assiste podcast, consome informação. E aí, resumindo, busca um grupo de pessoas que estão alinhadas como você. Lembra quando... Acho que seu pai e sua mãe falavam isso. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Exatamente. Bobeira, né? Mas não é. Não, é não. Cara, você tá no ciclo de pessoas que é A, você vai começar a falar assim, pô, como é que eu fico A? Exato. E aí eu fecho com uma frase bem simples, que é, faz negócio com estranhos, que eles vão se tornar amigos. E deixa amigo de lado que você acaba perdendo amizade. Nesse caminho eu perdi muito amigo e ganhei vários amigos nos negócios. Amigos se tornaram família. Sim. Então é basicamente isso aí. Pô, legal. Belo insight. Cara, agradecer sua participação aí. Obrigado, meu irmão. Obrigadão, Thiago. Pessoal, esse foi mais um episódio de Geração G4. A gente, antes de encerrar aqui, pedir para você seguir a gente lá, podcast, G4 Podcasts. Me segue também, @Tony Celestino. Pedir pro Thiago aqui compartilhar aí. O Thiago também está criando conteúdos muito legais. Tem o próprio podcast, Tem meu próprio podcast. Então, Imigrante Rico. Quais os fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam? O nome do podcast, Imigrante Rico. Legal. E qual que é o seu, pessoal, te seguir lá no Insta? Thiago Prado, BRZ. Sem H, Thiago Prado, BRZ. BRZ. Thiago normal. Thiago normal, eu não sou Thiago chique, não. E a BRZ também... A gente tem a BRZ Insurance também, você pode colocar brzseguros.com que aparece. Boa. Mas o link vai estar aqui embaixo, né? Acho que a gente coloca o link, então clica no link aqui que vai te levar você para lá. Boa. Acompanha lá o Thiago, acompanha a BRZ, acompanha a gente. Fica de olho aí no nosso Instagram que a gente vai ter mais convidados aí vindo e a gente espera aí por mais sua audiência. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Obrigadão, Thiago. Valeu, irmão. Tamo junto. Show.